Olá e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 68, a conspiração na contramão e o testamento político de um gênio. 15 de março de 44 a.C., os idos de março. Nós todos conhecemos a história. O homem mais poderoso do mundo, Júlio César, estendido no chão, aos pés da estátua do Pompeu, que era o seu inimigo. 23 facadas, o sangue manchando a toga, e acima deles, os libertadores, brutos conspiradores, o Cássio e o Décimo, principalmente, com as mãos vermelhas esperando, quem sabe, aplauso. O que acontece quando você mata um tirano, mas você não mata a tirania? Hoje nós vamos caminhar pela rua de uma Roma aterrorizada. Vamos ver como, em apenas 18 meses, aquele sonho de liberdade se transformou num pesadelo da Guerra Civil, e o que era para salvar a República acaba dando à luz ao Império Romano. Imagine o dia seguinte, 16 de março. Os assassinos estão barricados no Capitólio. Eles achavam que o povo iria carregá-los nos ombros, gritando liberdade. Mas a resposta de Roma foi o silêncio. As lojas fecharam, as portas foram trancadas. Ninguém sabia quem seria o próximo a morrer. E no meio desse vácuo, 2 homens começaram a jogar xadrez com os destinos do mundo. De um lado, Marco Antônio, o cônsul, braço direito de César. Ele sobreviveu e ele tinha a chave do cofre. Do outro, um velho orador, o Marco Túlio Cícero, tentando desesperadamente salvar uma república que já estava morta. A virada aconteceu no funeral de Júlio César, no dia 20 de março. E aqui, meus amigos, a história dá um detalhe que às vezes é esquecido, mas que mudou tudo. O Marco Antônio não fez apenas um discurso bonito, como Shakespeare escreveu. Ele foi muito mais visceral. Os relatos antigos contam que o Marco Antônio usou um efeito especial. Ele levantou uma efígie de cera do Júlio César para a multidão ver. E nessa efígie, ela rodava para mostrar todas as 23 feridas pintadas de sangue. A multidão enlouqueceu. Eles não viram justiça ali. Eles estavam vendo um corpo retalhado do herói deles. Eles arrancaram os bancos do tribunal, as mesas das lojas e fizeram uma pira funerária ali mesmo, no meio do fórum. O fogo foi tão alto que queimou a casa do Senado. E a mensagem era clara. Se César queimou, a República vai queimar junto. Enquanto Roma ardia, um garoto de 18 anos estava desembarcando ali no sul da Itália. O Caio Otávio, magro, doente, inexperiente. O Cícero olhou para ele, quando ele chegou em Roma, e acabou dizendo uma frase famosa, que ficou para a história, que dizia: esse menino deve ser louvado, honrado e descartado. Pobre do Cícero, ele nunca entendeu com quem ele estava lidando. Aquele menino que entrou em Roma e foi direto para os jardins do Pompeu para cobrar o dinheiro que César deixou para o povo, no testamento dele. E quem é que estava lá? O Marco Antônio. E como é que o Marco Antônio recebeu? Deixou que ele esperasse no portão como um Zé Ninguém. Mas o Otávio tinha algo que o Antônio não tinha. Ele tinha um nome. No testamento do César, ele adota o Otávio como filho. E aí o Otávio muda de nome. Em Roma ele passa a ser conhecido como César. Mas para não ficar muito confuso com a nossa história, nós vamos continuar chamá-lo de Otaviano, porque ele mudou o nome para César Otavianus, filho do Otávio, mais filho do César agora. O Otaviano, vendeu tudo que ele tinha. Ele pagou para o povo, do próprio bolso, o que o César tinha deixado no testamento. E enquanto o Marco Antônio estava bebendo e gastando dinheiro, o Otávio estava comprando a única coisa que importava em Roma, que era a lealdade das pessoas. Claro que a gente não pode esquecer a Cleópatra, A gente sabe que ela estava em Roma naqueles dias e o Cícero a detestava. Nas cartas ele escrevia: eu odeio a rainha, Ela era conhecida como a rainha. Os romanos não gostavam muito de rei nem de rainha. E sem a proteção do César, ela sabia que a vida dela estava valendo pouco. E em abril, logo depois do enterro, ela volta para o Egito, deixando para trás o caos, Aquele caos político, e vai lá para Alexandria.
O próximo passo desse drama acontece no norte da Itália, ali, entre a lama e a neve da cidade de Modena, na Itália hoje. O 10º Brutus, aquele que segurou a mão de César para levá-lo à morte, estava cercado pelas tropas do Marco Antônio. O Marco Antônio queria que ele fosse executado como assassino. O Senado envia exércitos para salvar o 10º Brutus. E quem é que está liderando esse exército? Os cônsuls, da época, que eram 2, e o jovem Otaviano, tá certo? A Batalha de Modena foi logo ali em abril de 40, Foi brutal. Os 2 cônsuls da República morreram lutando. Imagina aí a ironia. O Senado venceu a batalha, mas perdeu os líderes. E sobrou apenas o Otaviano, com o exército na mão. O Senado, na sua arrogância, junto com o liderado pelo Cícero, tentou dar o comando daquelas tropas para o 10º Brutus. O Otaviano responde simples e friamente: eu não vou receber ordem de assassinos do meu pai. O fim do 10º Brutus é digno de uma tragédia grega. Ele é abandonado pelas suas tropas, pelas suas legiões, e tenta fugir disfarçado de gaulês. Ele foi capturado por um chefe tribal e foi decapitado por ordem do Marco Antônio. Foi a primeira cabeça que rolou. Não vai ser a última. O que a gente vê no próximo episódio é um momento de virada política que você pode ver se você for olhar pelos olhos do Cícero como uma grande traição, ou se você for olhar pelos olhos do Otaviano como a maior jogada política da história de Roma até então. Isso aí a gente conhece no próximo episódio.